boa tarde. Seja bem-vindo ao JT. Boa tarde, Margot. Um abraço a você. Muito obrigado pela oportunidade que me dá de falar com a boa gente brasileira, em tudo, por tudo, minha irmã querida, a gente potiguar. Pois é, olha, vamos começar pelo assunto que a gente repercutiu no bloco anterior, né? O fim de semana foi marcado por essa polêmica em torno da decisão do TSE, proibindo manifestações políticas de artistas durante o Festival de Música lá em São Paulo. Aí vem à tona aquela velha discussão que já se arrasta já há alguns anos, né? De 2018 para cá, principalmente. Nossa democracia está ameaçada? Eu não creio, francamente. O Bolsonaro não tem nenhum amor à democracia e tudo que ele puder fazer, vai fazer para constranger, inclusive ameaçar o resultado, se não for, como tudo indica, favorável a ele. Mas a sociedade brasileira está muito viva, muito ativa, e as nossas instituições centrais estão funcionando de forma absolutamente regular. E não há nenhum grupo social, muito menos os militares, interessados em desestabilizar a normalidade democrática, nem há ambiente internacional que reconhecesse um governo que não fosse rigorosamente produzido pela vontade livre do povo brasileiro. O resto são deformações de costume que a gente tem que ir repudiando com a devida serenidade e equilíbrio, mas manter as liberdades é uma conquista que nunca mais nós toleraremos que seja usurpada. Agora vamos para outro assunto polêmico, né, que todo eleitor quer perguntar, principalmente para os pré-candidatos, né, à presidência da República, como baixar o preço dos combustíveis. É muito mais simples do que supõe a propaganda bolsonarista que tenta mentir para o povo. No primeiro dia de um possível governo meu, os jornais publicaram 2 editais. Um, revoga a PPI, que é a política de paridade de importação, que é responsável por essa explosão de preços, porque o Bolsonaro faz como se o Brasil não produzisse o seu próprio petróleo. Nós aqui gastamos $10 para produzir um barril de petróleo e ele cobra o preço internacional. Então, no primeiro dia do meu governo, isso acaba. Como isso vai provocar uma queda importante no valor das ações da Petrobras, eu anuncio no mesmo dia, com a mesma intensidade publicitária, a intenção do governo brasileiro de comprar tantas ações da Petrobras quanto quem queira vender nos venda, para que o Brasil e o brasileiro passe a ser de novo controlador de 60% do capital da Petrobras, transformando a Petrobras numa grande companhia de energia que vai transitar do combustível fóssil de alto poder de carbono e de poluição para uma empresa de energia, hidrogênio verde, eólica, solar, e ser a grande locomotiva do desenvolvimento industrial e tecnológico do Brasil. A gente já vive algumas eleições, né? Uma polarização muito forte, muita gente sonhando com o fortalecimento de um nome na chamada terceira via. Estamos praticamente a 6 meses das próximas eleições. Ainda dá tempo para uma terceira via, Ciro Gomes? Dá perfeitamente, se a gente tiver clareza de que nós não estamos procurando uma terceira via, nós estamos procurando, pelo menos é isso que eu peço a Deus que ilumine a minha palavra, uma alternativa a um modelo econômico absolutamente desastrado que vem desde o Fernando Henrique, é o mesmo, e é um governo de governança, e é um modelo de governança política que colocou a ladroeira, a corrupção e a fisiologia no centro do modelo de poder do Brasil. E eu dou exemplo prático: câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, que são coisas meio gregas para o nosso povo. Foi um projeto de modelo econômico que o Fernando Henrique introduziu no Brasil, o Lula manteve, a Dilma manteve, o Michel Temer manteve e o Bolsonaro mantém. Nós precisamos revogar isso, porque com esse tipo de modelo econômico, nós estamos tendo, até o presidente do Banco Central falou, a proibição do Brasil crescer. E se o Brasil não cresce, vai explodir o desemprego, que já é o maior da história. Ô Margot, 70 de cada 100 brasileiros hoje ou estão abertamente desempregados ou estão empurrados para a mais selvagem informalidade. E a selvagem informalidade significa que a pessoa que está nos ouvindo aqui está trabalhando uma semana média de 70 horas, quando a lei obriga 44 horas, e sem levar para casa nenhum direito, nem o descanso semanal remunerado, quanto mais 13º, férias, e na velhice, 0 aposentadoria. Então esse modelo precisa mudar. E o modelo de governança política, pelo amor de Deus, o Bolsonaro está afiliado ao partido do Valdemar Costa Neto, que é o cara que foi preso e condenado no mensalão do Lula, porque o Lula deu para ele o DENIT para ele roubar. E isso é uma tragédia, quer dizer, muda o presidente, a retórica é diferente. Claro que o Lula é uma pessoa muito diferente do Bolsonaro, mas o modelo político e o modelo de administrar a economia, o emprego, o salário, o juro do crediário é rigorosamente o mesmo. Eu estou propondo mudar esses 2 modelos.
Pois é, desemprego, né, a gente sabe, a gente tem visto, né, a olhos vistos. Fome, nem se fala, muita gente aqui pelas ruas de Natal, o que mais se vê são famílias inteiras pedindo esmola na rua, né? O aumento desenfreado da criminalidade também, insegurança é uma pauta que nunca sai das manchetes dos jornais. São muitos e graves os problemas do Brasil, a gente sabe disso. Dá para falar em prioridade? O senhor tem uma bandeira específica? Sim, nós temos que entender com clareza, primeiro, que o modelo econômico é que é o responsável por tudo isso. Deixa eu explicar o que é modelo econômico. O Brasil coloca 2 milhões de trabalhadores por ano no mercado de trabalho. São jovens que interrompem precocemente a sua formação educacional. A evasão escolar no nível médio no Brasil chega a 60%, isso é um crime contra o futuro da nação. E se o país não cresce, as máquinas vão tomando o lugar das pessoas no trabalho e as pessoas vão chegando. Isso não começou com Bolsonaro. Eu sei que é muito bem querer com Lula, mas quem começou isso foi o Lula e o PT, com a desastrada escolha da Dilma e do modelo econômico que arrebentou o país. Qualquer pessoa que tiver serenidade, equilíbrio, não for fanático, vai entender o que eu estou falando. O desemprego era de 4%, quando a Dilma saiu, o desemprego era quase 12%. E está aí perto de 12% desde então. O crediário, que foi afogadamente ampliado pelo Lula, virou 63 milhões e 700 mil pessoas no SPC, humilhadas, dos quais 1.300.000 garotos que caíram no conto do FIES, em que o Lula tirou 43 bilhões de reais dos cofres do governo, ao invés de abrir faculdades públicas, gratuitas, passou para o bolso de empresários da rede privada, que produziram os maiores conglomerados de educação privada do mundo e deixou no meio do caminho quase 14 milhões de jovens devendo 70, 80 mil reais para começar a vida. Eu não estou falando mal de pessoas, eu estou tentando ver se a gente localiza os problemas e a prioridade claramente é fazer o país voltar a crescer. Se o país voltar a crescer, a gente gera emprego, a gente melhora o ambiente para melhorar os salários, a gente arrecada mais, com mais arrecadação a gente melhora a saúde, melhora a segurança, melhora a educação, e essa é a chave do Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu estou tentando apresentar ao povo brasileiro. Já que o senhor falou em jovens, né, o Brasil tem hoje o menor número de jovens entre 16 e 17 anos inscritos para votar. O senhor, como um político experiente, o que o senhor acha desses números? Olha, a política virou pardieiro de pilantras no imaginário do nosso povo. Né? Entra governo, sai governo, partido encarnado, partido azul, né? Esquerdismo, direitismo, comunismo, mil ismos, e a população não vê diferença, a não ser para pior. A inflação que eu ajudei a derrubar lá atrás com o presidente Itamar, eu ajudei a fazer o Plano Real, na cesta básica do povo está passando perto de 1/3, de 30%. Né? A política de preço da Petrobras, que a gente já comentou, desastra a economia do país. Não é? Você tem o desemprego aberto, o salário mínimo tem o pior poder de compra dos últimos 20 anos. E aí o jovem o que é que vê? Vê que para ele esse país não oferece nada. Agora isso é um engano. Nós precisamos, pelo exemplo e não pela conversa fiada, pedir ao jovem que ele não desista do Brasil. Não é que ele venha participar, que ele se inscreva até o dia 4 de maio. É simples, entra no site do TSE, se inscreve e adquire a arma do cidadão independente, rebelde, para que a gente mude o Brasil. Se a gente desistir, os picaretas vão se eternizar no poder no Brasil.